O Palmeiras é favorito para a conquista de mais uma taça. Na noite dessa quarta-feira tem Recopa Sul-Americana e a grande pergunta que fica é: será a última final de Abel Ferreira no comando do Verdão? No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajudo a entender essa história. Vou te atualizar sobre Diego Costa. O Corinthians fez uma nova oferta ao atacante, ele interessa mesmo ao Botafogo? E o São Paulo? No final de semana tem clássico entre São Paulo e Corinthians, Rogério Ceni com números bem positivos. Falo também sobre uma suposta troca envolvendo Flamengo e Santos pelo goleiro João Paulo. O Santos confirma essa história. Para finalizar, as últimas sobre a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Tem ainda novidades importantes sobre as últimas do mercado. Você não perde por esperar. Antes, só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono de um canal no YouTube com 1.170.000 inscritos. Graças a vocês, muito obrigado a todos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem todo santo dia. E nessa quarta-feira, jogos ABES. No exterior, no Brasil, campeonatos estaduais, campeonatos regionais e até nacionais. Ótima chance de você se dar bem com a 1xBet. Para você apostar é bem simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Cadastra-se lá no 1xBet, não se esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Boa sorte para você, bora começar o vídeo contando a respeito do Fluminense, que venceu a 10ª vitória consecutiva, triunfo por 2-0 contra o Milionários na partida de volta da repescagem ou da pré-Libertadores da América. O jogo não foi bom, o Fluminense teve algumas dificuldades, mas conseguiu a 2ª vitória consecutiva em cima do time colombiano, já havia vencido na Colômbia por 2-1. Dessa maneira o Flu foi para o último mata-mata antes da fase de grupos e enfrenta o Olímpia. Fluminense que arrasta nessa temporada um repertório extremamente bacana. São 10 jogos e 10 vitórias consecutivas. A única derrota na estreia do Fluminense na temporada, derrota para o Bangu no Campeonato Carioca. Essa é a maior sequência de vitórias consecutivas de toda a história do Fluminense. Triunfo contra o Milionários teve gols do William Bigode e do John Arias. Flu que precisa melhorar o desempenho, mas em termos de resultado tá deitando e rolando. Seguindo com o giro de notícias, queria contar que o negócio, a venda do Thiago, que saiu do Cruzeiro e foi jogar no Ludogorets, quase caiu. É que o período de inscrições lá na Bulgária terminou na segunda-feira e constatou-se somente no final de semana que o Cruzeiro ainda não havia tido o seu registro como SAF no sistema de transferências da FIFA. Houve a necessidade, em meio ao feriado, na CBF, com todo mundo de folga, sem trabalhar, houve a necessidade de uma mudança do transfer do Cruzeiro. Até o Ronaldo Fenômeno precisou entrar no circuito pedindo agilidade para o pessoal da CBF. No final das contas, o negócio acabou dando certo e o Thiago é jogador do Ludogorets, negócio fechado por 700 mil dólares no primeiro momento, com a possibilidade de 700 mil euros, com a possibilidade de mais 400 mil euros por metas alcançadas. Para completar o giro de notícias, queria falar a respeito de Mbappé. O PSG ofereceu, de acordo com o jornal Le Parisien, 287 milhões de reais por temporada de salários para que o Mbappé renove seu contrato. O vínculo termina agora na metade do ano. Se o francês aceitar, ele ainda vai ter direito a mais 573 milhões de reais diluídos ao longo do tempo do contrato, se tornando assim o jogador mais bem pago do futebol na atualidade. O Mbappé ainda não deu a resposta e tem conversas avançadas também com o Real Madrid. Bora falar agora sobre a crise que parece sem fim no Grêmio. Depois de rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, derrota nessa terça-feira em Mirassol para o Mirassol por 3-2. Eu vinha contando para vocês que esse time do Mirassol é dos mais enjoados, terceiro colocado na classificação geral do Campeonato Paulista, só atrás de Corinthians e Palmeiras, 1 ponto de desvantagem em relação aos dois grandes. O time do Eduardo Batista venceu por 3-2. A curiosidade é sobre o placar. O Mirassol abre o placar 1-0, toma a virada por 2-1 e consegue fazer 2 gols para chegar à vitória por 3-2. O Camilo fez o gol de abertura do placar, o Grêmio conseguiu o empate com o Diego Souza, a virada com o Bruno Alves, o Fabrício e o Fabinho com direito a um golaço garantiram a vitória por 3-2. Classificação do Mirassol vale 750 mil reais para o clube. Já o Grêmio deixa de faturar uma grana extremamente importante numa temporada marcada por receitas bem menores, com a queda para a segunda divisão. Roger Machado bastante abatido na entrevista coletiva pós-jogo, muitas críticas de torcedores a vários atletas, Orejuela, Benítez, super criticados pelo torcedor do Grêmio.
que a partir de agora, como o segundo maior campeão da Copa do Brasil, vai ter de se dedicar exclusivamente ao Campeonato Gaúcho e depois à Série B do Campeonato Brasileiro. Só para arrematar, queria contar que o Eduardo Batista vai se reunir nessa quarta-feira com os dirigentes do Mirassol para saber quando ele se transfere para o Juventude. Já há um acordo entre as partes, o técnico aceitou comandar o Juventude, mas o Mirassol tenta segurá-lo pelo menos até o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista. Essa decisão vai ser tomada ao longo da quarta-feira, beleza? Bora falar agora a respeito do Flamengo. Informação que circulou na manhã dessa quarta é de que o Flamengo ofereceu ao Santos uma troca para que o João Paulo possa ser jogador do Fla. Existe o interesse do Flamengo na contratação do goleiro do Santos. O problema é que o Peixe pede 8 milhões de euros, ou mais ou menos 46 milhões de reais para o negócio sair. Para baratear esse acordo, o Flamengo se dispôs a colocar alguns atletas como compensação. Seriam eles os laterais direito Isla e esquerdo René, além do zagueiro Léo Pereira. Informação do torcedores.com. Foi conversar com um dirigente do Santos para ver se havia alguma viabilidade nessa negociação e esse dirigente do Santos, mais especificamente, assegurou que não existe interesse da parte do Santos em fazer um negócio com esses termos. A ideia do Peixe para negociar seu goleiro, que é titular, e o principal jogador do time no Campeonato Paulista é faturar próximo desses 8 milhões de euros. Então, ainda que o Flamengo insista com a possibilidade de uma troca, não vai haver acordo. O Santos precisa sim de lateral esquerdo, o Santos está desesperadamente atrás de um volante, as negociações com o Maicon do Cruzeiro devem ser fechadas nos próximos dias, há necessidade grande de reforços, mas o Santos não está disposto a fazer negócio com o Flamengo nessas condições. E você faria? Quanto você venderia o João Paulo? Esse negócio seria bom para quem usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Seguindo por aqui, bora falar sobre Rogério Ceni e São Paulo e o clássico do final de semana. Sábado, 16 horas, no Morumbi, a gente tem São Paulo e Corinthians. E o Rogério Ceni traz consigo um número bem bacana. Desde que ele voltou ao São Paulo, fez 3 clássicos e venceu os 3. Vitória por 1-0 contra o Corinthians, vitória por 2-0 contra os reservas do Palmeiras no Allianz Parque e vitória por 3-0 contra o Santos na Vila Belmiro. Até hoje na história, só 5 treinadores conseguiram vencer seus 3 primeiros jogos clássicos com o São Paulo. Foram eles, de acordo, esse levantamento inclusive é do pessoal do Anotações Tricolores. Os técnicos que conseguiram emplacar 3 vitórias seguidas em clássicos assim que chegaram. Rubens Salles, Lever Coupe, Vadão, Paulo Autuori e Muricy Ramalho. Rogério pode, em caso de vitória contra o Corinthians no próximo sábado, se tornar o primeiro a emplacar 4 vitórias consecutivas assim que chegou em clássicos. Jogo contra o Corinthians complicado para o São Paulo por conta dos desfalques. Ainda não se tem noção ou convicção sobre a volta do Diego Costa, que tem jogado muito bem, uma aposta do Rogério Ceni. O Nicão testou positivo para a Covid e dificilmente vai ter condições. O Rafinha deve voltar ao time depois de ficar no banco de reservas na partida contra o Água Santa, jogo disputado às 3 da tarde. Sob forte calor, foi uma decisão do Rogério de poupar seu lateral direito. São Paulo, que até apresenta bons números, conseguiu se recuperar, tá 5 jogos sem perder, mas não tem mostrado eficiência dentro de campo, tem oscilado bastante. Eu tenho muitas dúvidas se o São Paulo consegue vencer o Corinthians. Para mim é jogo para empate. E o seu palpite? Também quero que você use o espaço para comentários para palpitar sobre a partida do próximo sábado. Dá São Paulo, dá Corinthians ou vai dar empate, beleza? Bom, quero falar agora sobre Abel Ferreira e o Palmeiras. Verdão que disputa na noite dessa quarta-feira mais uma final, a oitava, sob o comando do português. Até aqui são 3 títulos e 4 vice-campeonatos. Os 3 títulos, 2 da Libertadores da América e 1 da Copa do Brasil. Os 4 vice-campeonatos. Perdeu para o São Paulo no Campeonato Paulista, para o Defensa e Justiça na Sul-Americana, na Recopa Sul-Americana no caso, para o Flamengo na Supercopa do Brasil e para o Chelsea no Mundial. Acho que o peso dos títulos está muito mais a favor das conquistas do que dos vice-campeonatos, né? Porque as 2 Libertadores e a Copa do Brasil valem mais do que todos os outros títulos, exceto esse contra o Chelsea no Mundial, que era algo que o palmeirense gostaria muito de conquistar. De qualquer maneira, a partida dessa quarta-feira, que eu vejo o Palmeiras como favorito, depois do empate em 2-2 em Curitiba, o Abel pode chegar a 4 títulos e 4 vice-campeonatos ou a 3 títulos e 5 vice-campeonatos. Não há a possibilidade nenhuma de o Palmeiras demitir o Abel ou o Abel ser contestado e criticado em caso de vice-campeonato. Vai haver até uma reclamação ou outra, mas ninguém vai cogitar a possibilidade de mandar o treinador português embora, até porque ele é o grande responsável por esse momento de extrema segurança dentro de campo. O que pode acontecer
em caso de vice-campeonato, o Abel não ter mais finais para disputar à frente do clube. Ele já deixou bem claro que não vai renovar seu contrato, o vínculo termina em dezembro desse ano, ainda que fique até o fim da temporada, ninguém garante que o Palmeiras terá outra decisão de mata-mata para ser feita. Outro ponto importante, existe um rumor muito grande na Europa de que aparecerão propostas ao treinador português na metade do ano. O Benfica, o Porto, o Sport seriam algumas das alternativas ao técnico palmeirense, cuja multa rescisória é de 2,5 milhões de euros. O Palmeiras certamente vai exigir essa compensação para liberar alguém que foi muito, mas muito eficiente com a camisa alviverde. Só para completar, contar um pouquinho sobre a crise externa. Pressão muito grande de torcedores comuns e agora também uniformizados pela demissão de Olivério Júnior, Anderson Barros e tem sobrado até para Leila Pereira. Uma crise muito grande extracampo que tem tudo a ver com o seu torcedor. Não sei se vale a pena, se é necessário, se é tamanho para tanta crise assim. Bom, para fechar o vídeo quero falar a respeito do Corinthians e Diego Costa. Muita gente perguntando se o Diego Costa será contratado ou não pelo Corinthians, nome que já tem o aval do novo treinador do Corinthians, o Vitor Pereira. O que resta é um acordo entre as partes, mais do que um acordo é o Corinthians encontrar no mercado uma empresa disposta a pagar aquilo que foi combinado. Só para vocês entenderem, o Corinthians e Diego Costa, que já haviam fechado em janeiro, o acordo só foi desfeito porque a Townsend na última hora desistiu do acordo. Townsend entendeu que a repercussão entre torcedores não era bacana e acabou recuando, o negócio caiu. O Corinthians mais recentemente voltou a procurar o Diego, demonstrando interesse. O Diego quer jogar no Corinthians, isso está bem claro. Tem muito torcedor dizendo que o Diego desistiu de jogar no Corinthians, não é verdade. Desde o princípio o Diego tem deixado bem claro que tem dado prioridade ao Corinthians, mas ele exige uma compensação financeira de R$ 1.250.000 por mês. O Corinthians já afirmou ao Diego que só consegue pagar 650 mil, ou seja, praticamente a metade. E está em busca no mercado de um patrocinador que banque a outra metade. Ficaria 650 mil para o Corinthians, outros 600 mil para esse investidor. Situações parecidas, por exemplo, a do Paulinho, cujos salários são pagos pela Townsend, e do William, cuja parte dos salários são pagos pelo sócios.com. Se houver esse parceiro, o Diego Costa será anunciado. O centroavante tem dado prioridade para o Timão, embora com essa pedida financeira bastante alta. Surgiram nas últimas horas, a informação até veio de um jornalista estrangeiro, Matheus Moreto, que o Botafogo tem interesse na contratação do Diego Costa. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa quarta-feira, conversei com um dirigente importante do Bota e ele assegurou que não existe nenhuma intenção do clube na contratação do Diego. O Botafogo tem interesse na contratação do Pedrinho, o Botafogo tem interesse na contratação do Cavani, mas em relação ao Diego Costa, o pensamento é diferente. O Botafogo não é rival do Corinthians na aquisição do centroavante de 33 anos de idade, que está desempregado desde que rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro na virada do ano. E você gostaria do Diego Costa no seu time do coração? Use espaço para comentários para deixar sua opinião. Não se esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê. Abraço, tchau!